Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós não podemos perder de vista esta afirmação do Senhor, esta garantia de Deus para a vida do cristão, para a vida do servo do Senhor. As marcas do cristão vencedor. Oh, glórias! Amados, quando falamos em vitória, o nosso coração bate mais forte. Nós ansiamos por vitórias. Nós queremos cada vez mais que a nossa vida seja marcada por vitórias. Nós não gostamos das provações, não gostamos das dificuldades, não gostamos daquilo que nós entendemos como derrota ou como aquilo que não vem do Senhor, quando na verdade o Senhor também nos prova no meio das dificuldades. No entanto, quando nós vamos para a palavra, irmãos, nós vemos afirmações poderosas, afirmações maravilhosas do nosso Senhor, que apontam-nos como vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós não podemos perder de vista esta afirmação do Senhor, esta garantia de Deus para a vida do cristão, para a vida do servo do Senhor. Cristão significa seguidor de Cristo. Se nós somos seguidores de Cristo, somos cristãos consequentemente. E vamos fazer uma abordagem observando as orientações, observando a palavra do apóstolo João. Ele fez essas observações por volta do ano 85 a 95. Não há data específica na qual foi escrita essa carta, porém, entre 85 e 95 de nossa época. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos porque mais uma vez estamos aqui reunidos. Estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a tua voz e para nos habilitarmos, para fazermos a tua vontade, a vivermos segundo a tua vontade, Senhor. Prepara-nos, Pai, para que o nosso coração saia hoje ainda mais felizes em sermos teus servos, em te servirmos. Fala conosco, Senhor. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia. 1 João capítulo 1, versículos 1 ao 5, nos diz a palavra: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa é a verdade, amados. É muito comum, igreja, nós ouvirmos as pessoas afirmarem o seguinte: é difícil guardar os mandamentos do Senhor. É difícil observar os princípios de Deus, é difícil vivermos a vontade do Mestre. E nós vemos que João fala de uma forma tão simples: não é difícil, não é difícil. Na verdade, não é difícil. O grande problema da dificuldade é porque as pessoas querem viver divididas. Alguns querem servir a Cristo e, de certa forma, estarem de bem com o mundo. E quando nós fazemos essa associação com o mundo, aí fica difícil realmente servir a Jesus, porque o Espírito Santo não habita no coração daquele que anda dividido. E se nós não temos o Espírito Santo, como seguir a Cristo? Na nossa própria força, nós não vamos conseguir êxito. Nós temos que ter o Espírito Santo dentro do nosso coração, para que assim, seguir os mandamentos, a vontade de Cristo, seja fácil, seja prazeroso, seja uma alegria diária na nossa vida. Amados, quando João escreveu essa carta, por volta do ano 85, entre os anos 85 a 95 depois de Cristo, aquela região estava envolta numa dificuldade muito grande. Realmente era uma dificuldade que hoje, graças a Deus, não é tão clara dentro da igreja que observa os princípios de Deus, porém, essa dificuldade se mostra de outra forma no nosso dia, na nossa sociedade hoje, na nossa sociedade cristã.
especialmente evangélica. Tratava-se, irmãos, de uma seita herética chamada gnose. O gnosticismo estava entrando na vida das pessoas e havia uma confusão muito grande naqueles dias. Os gnósticos afirmavam que as pessoas, elas eram apenas espiritual, que viver na carne não era bom, o corpo físico não era bom. E elas apontavam a Jesus e afirmavam que Cristo era uma espécie de fantasma, apenas um espírito, não carne e osso, nascido de Maria, como nós conhecemos. Outro aspecto que nós precisamos entender, irmãos, é que naqueles dias não existia a Bíblia como nós temos hoje. Se nós temos visto que com a Bíblia as pessoas fazem a maior confusão, fazem essa coisa toda que está aí, imagine sem uma regra, sem um nexo, sem algo para ser observado e praticado. Mais difícil era. Era muito difícil seguir a Jesus nos dias dos apóstolos, nos primeiros séculos. Haja vista que não existia na mão de todos a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Realmente não era muito fácil servir a Cristo da forma que ele desejava, e Satanás aproveitava dessa falta de informação para plantar dentro da mente das pessoas princípios equivocados, que até aparentava com os princípios de Deus, porém totalmente equivocados. Em nossos dias temos visto coisa semelhante. Nós temos visto, irmãos, que muitas igrejas não são gnósticas, porém estão estão colocando dentro da sua doutrina, dentro dos seus costumes, do seu culto, práticas que destoam completamente da palavra de Deus, que destoam da palavra do Senhor. Hoje é mais fácil porque nós temos a palavra, temos a Bíblia. É só observarmos os princípios do Senhor e não aceitarmos aquilo que não procede de Deus. É nosso dever, inclusive, conhecermos as Escrituras para nós não errarmos. Amados, os dias são difíceis, não no aspecto de seguir a Cristo, mas difíceis porque a confusão é muito grande. Há uma confusão espiritual generalizada aqui no Brasil e mundo afora. Nós temos visto que muitos dizem que o dízimo salva, é o santo dízimo, falta colocar o dízimo como a quarta pessoa da Trindade, por incrível que pareça. Tudo é dízimo, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. A igreja tornou-se uma espécie de financeira, tudo é dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem o céu, vende-se até o céu inclusive. Essa confusão, amados, mexe de forma agradável com o coração das pessoas. Torna-se simples seguir a Jesus. Apenas levo o meu cartão, meu talão de cheque, ou dinheiro em espécie e pronto, fiz a minha parte. Mas quando nós observamos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, as marcas do cristão vencedor não são estas. Mas sim a observância da palavra, colocar a palavra de Deus no centro da vida, viver Cristo Jesus com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, termos prazer no Senhor, termos prazer no Senhor. Amém, amados? Primeiro aspecto, a fé. É preciso crer em Jesus. Uma das marcas do cristão vencedor é a fé. Nós precisamos crer em Cristo Jesus com todo o nosso ser, com toda a nossa existência, com todas as nossas forças. Toda a nossa vida precisa estar à disposição do Mestre. Versículo 1 de 1 João capítulo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Amém, queridos? Essa é uma verdade, amados, que nós precisamos carregar no nosso dia a dia. Crer no Senhor. Quando nós cremos de fato no Senhor Jesus Cristo, não há impedimentos na nossa vida. Nada nos segura, nada para o servo do Todo-Poderoso, nada para o cristão vencedor, porque ele marcha sobre as hostes das trevas, ele marcha sobre o exército de Satanás, ele passa por sobre as dificuldades. Amados, naqueles dias, o gnosticismo ensinava que Jesus, ele era apenas um espírito, não era um Deus encarnado. Ele não havia tornado-se de fato homem. Ele não havia tornado-se de fato homem.
que Jesus era uma espécie de fantasma, não nascido de Maria, porém havia todo o envolvimento, toda uma situação da seita gnóstica, e se vocês desejarem, procure conhecê-la depois. Nós vemos, amados, que houve um mesclar. Satanás conseguia plantar na mente das pessoas estes princípios, e o Senhor levantou João para contestá-los e de forma clara afirmar que Jesus é o Cristo nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. O interessante, irmãos, é que o próprio Cristo afirma: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Para que nós possamos vencer, para que nós possamos passar por sobre todas as barreiras, dificuldades que são colocadas diante de nós, é necessário amar Jesus, amar Cristo Jesus. Mas o que é amar Cristo Jesus? O que é o amor a Cristo? Nós achamos que o amor a Cristo, irmãos, talvez seja semelhante ao amor que temos a um filho, à esposa, ao cônjuge, ao trabalho, ao dinheiro, enfim. As pessoas fazem esse tipo de associação, mas, irmãos, quando a Bíblia diz que é preciso crer no Senhor, a ponto de amá-lo com todas as nossas forças, isso significa que nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nós temos que ir às últimas consequências por amor a Cristo Jesus. Esta é a fé verdadeira que está no coração, a fé que gera amor, a fé que nos faz andar, a fé que nos alimenta, que nos dá força para seguirmos em frente, sem nos deixar deter pelas possíveis dificuldades. Irmãos, a vida do servo de Deus, ela possui dificuldades. É fácil seguir Jesus, sim, porque é colocando os seus princípios em primeiro lugar. No entanto, isto gera uma certa dificuldade no nosso dia a dia. Não há nenhum segredo em amar a Cristo, não há segredo em seguir a Jesus, não há segredos em ter fé em Cristo Jesus. Na verdade, é apenas fechar os olhos e crer no Senhor. No entanto, essa fé, esse crer, esse amor ao Todo-Poderoso levanta algumas barreiras que são transponíveis, não intransponíveis, porém transponíveis. Podemos passar por elas com certeza. Queridos, que a fé venha encher o nosso coração. Não deixe se abater, não deixe se parar. Não deixe. A fé, irmãos, ela é o motor na vida do cristão verdadeiro, do cristão vencedor. É a fé, é a fé. É a fé que nos faz subir o monte para orar. É a fé que nos faz orar na mata. É a fé que nos permite, que nos faz testemunhar do amor de Cristo. É a fé que nos reúne neste lugar. É a fé que leva-nos a meditar na palavra. É a fé que leva-nos a orar. Tudo é pela fé. Amém? Que a nossa fé em Cristo Jesus seja sólida como uma rocha. Número 2, o amor a Deus. Oh glórias! Uma das marcas do cristão vencedor é amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Oh glórias! Aleluias! Irmãos, esse amor que nós temos para com Deus, será ele verdadeiro? Será que de fato nós amamos a Cristo? Será que de fato existe na nossa existência um amor sólido, um amor real para com Cristo? Às vezes, irmãos, nós temos que parar, quem sabe sentar e refletir um pouco sobre os nossos conceitos e princípios em relação ao Criador. Será que nós amamos a Cristo de fato? Será que amamos? Eu sei que todos afirmam: eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo. Cantamos isso, declaramos isso nas orações. Enfim, versículo 2 de 1 João, capítulo 1. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Irmãos, a maior evidência do amor de Deus na nossa vida
é a prática dos mandamentos do Senhor. É a prática da vontade de Deus na nossa vida. Queridos, se nós de fato amamos o Todo-Poderoso, nós vamos, primeiro, vivermos para Ele. Segundo, deixar-nos mover pelo Espírito Santo. Terceiro, nada nos deterá. E com certeza estaremos à disposição do Mestre para que em todas as coisas o nome do Eterno seja louvado. Mas nós amamos a Cristo? Nós amamos o Senhor? Às vezes, amados, o conceito que nós temos de falta de amor para com Cristo é quando alguém faz algo um tanto quanto grande, de repercussão talvez no meio da sociedade. Alguém da igreja adultera, aquele não amava ao Senhor Jesus. Alguém é encontrado numa situação que nós sabemos que é pecado, porém a repercussão é grande, esse também não amava o Senhor. Mas quando nós vamos para a palavra, irmãos, não são as grandes ações que mostram ou não que amamos o Senhor. Não são as grandes ações. Há um texto que eu acho muito interessante, que o Eterno diz que Ele conhece o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. E que Ele deseja o coração quebrantado, o coração sensível. Um coração no mover do Espírito. Glórias! Olha, queridos, quando nós amamos a Cristo Jesus, nada é mais importante. Nada é mais importante. Nada é mais importante. Porém, nós temos visto que nesses últimos tempos, esse pós-modernismo que leva à desconstrução de todas as coisas, que leva a uma inversão de valores tão gigantesca, nós temos visto, irmãos, que coisas mínimas, insignificantes, um lixo aos olhos dos homens, tem distanciado as pessoas de Deus, separado as pessoas do Senhor. Nós estamos num culto público. A nossa igreja não são apenas vocês. Me desculpe falar de forma tão clara, porém, sem emitir um julgamento, e o Senhor sonda o coração de todos e sabe quem é justificável ou não. Porém, eu não acredito que toda a nossa igreja esteja ocupada a ponto de negligenciar a presença no culto de adoração. Eu não acredito. Eu não acredito que todos nesse momento estejam trabalhando ou fazendo alguma coisa que seja mais importante do que buscar a presença de Deus. Eu não acredito. Porém, amados, são vocês que estão aqui. São vocês que estão aqui. Ou seja, para vocês a palavra do Senhor é importante. Observar os princípios de Deus e praticar aquilo que Deus quer é importante. É uma demonstração de amor para com o nosso Mestre. No entanto, aqueles que estou cansado, estou indisposto, eu tenho que ficar em casa, eu tenho que fazer o almoço de amanhã, eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. Gente do céu, e se Jesus voltar nos próximos minutos? A volta de Jesus será como a morte. A volta de Jesus será como a morte. E por falar em morte, irmãos, ela é muito traiçoeira. E me fez lembrar do meu pai. Meu pai foi ao hospital tomar um medicamento. Tomou o medicamento. Após tomar o medicamento, passou no consultório do médico. Ele estava sentindo umas dores abdominais. Passou no consultório do médico. Foi consultado. Conversou com o médico, de certa forma até brincou com o médico. Eu te conheço, sei que você é. Saiu do consultório. Ele estava na cadeira de rodas, não pela impossibilidade de andar, mas porque estava sentindo umas dores abdominais. Ele falou: Elias, eu vou no banheiro. Levantou-se da cadeira, entrou no banheiro. Saiu do banheiro, sentou-se na cadeira. Passado-se um minuto aproximadamente, ele falou: acho que vou desmaiar. Desmaiou. E não voltou mais.
Queridos, é assim a vida da gente. Eu jamais imaginaria que meu pai morreria naquele dia, até porque não havia essa expectativa. Olha, está ruim, está mal, e hoje não passa. Não, longe disso. Eu não imagino que meu pai achava que iria morrer nas próximas horas, ou nos próximos minutos, quando eu fui buscá-lo em casa para tomar o medicamento. Eu não acredito que ele pensava, olha, dentro de meia hora eu vou morrer. Porque ele estava bem, sentia umas dores, mas estava bem. Assim é a morte, irmãos. Ela chega de uma forma traiçoeira quando nós não esperamos. A morte de meu pai, ela mexeu muito comigo, porque eu vi que nada somos e que podemos estar vivos agora. Eu posso sair da porta e morrer ali do outro lado, dentro de 5 minutos. A volta de Jesus é a mesma forma. Na verdade, Jesus voltou para ele. Só que é uma volta inversa. Ele foi ao encontro do Senhor, ou seja, a volta de Cristo para meu pai foi naquele momento, dentro do hospital. Bem, conversando. Foi a volta de Jesus para ele. Porém, a volta do Senhor, aquela que todos ouvirão nas nuvens, há de acontecer. E estamos preparados? Meu Deus! Será que a igreja do Senhor está preparada? Será que existe amor no coração a ponto de entender? Não, eu preciso reservar tempo para Deus, eu preciso estar buscando o Senhor, eu quero estar com Cristo, eu quero estar, porque eu quero, porque eu tenho prazer, isso me complementa. Será que existe esse pensamento no coração das pessoas? Ou estão diante de uma televisão, ou na internet, Facebook, YouTube, ou no WhatsApp? Será onde é que estão nesse momento aqueles que aqui não estão? Como será a volta de Jesus para estes? Será que o Senhor enxerga amor no nosso coração, igreja? Irmãos, temos que amar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, com toda a nossa alma, com tudo quanto nós temos, amar o Senhor com todas as nossas forças. Essa é a verdade que o Eterno quer, e é uma das marcas do cristão vencedor. Se tu queres vencer, tenhas fé no coração, ame o Senhor acima de todas as coisas. E a terceira marca, que haja fidelidade à palavra. 1 João capítulo 1, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Que guardemos os seus mandamentos. E esses não são difíceis de guardar. Queridos, quando a palavra diz que devemos guardar os mandamentos do Senhor, não é colocá-los numa prateleira ou dentro de um armário, mandamentos do Senhor, a Bíblia, guardá-la dentro de um cofre, mas sim guardá-los dentro do coração. O cristão vencedor, ele tem consigo os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor. É preciso guardar de uma forma amorosa, com prazer, com alegria, aquilo que é de Deus. No lugar mais precioso da nossa vida, dentro do nosso coração, na nossa alma. Queridos, se nós não guardarmos os mandamentos do Senhor, praticarmos esses mandamentos, como poderemos agradar o nosso Mestre? Como poderemos? Como poderemos agradar aquele que chamou-nos para sermos seus discípulos, para sermos seus seguidores? Como agradar aquele que, além de nos chamar, comprou-nos com o sangue de Cristo derramado numa cruz? Falta-nos entender, irmãos, que a palavra do Eterno é para ser vivenciada. E quando nós guardamos a palavra do Mestre no nosso coração,
um dos aspectos que nós vamos entender: não somos nosso dono. Nós não nos possuímos. Nós somos apenas servos, escravos do grande Mestre, do grande Senhor, do Todo-Poderoso. Essa é uma verdade. É a fidelidade à palavra. O salmista já dizia que seu prazer estava na lei do Senhor. Meditar na palavra do Senhor. Precisamos ter prazer na lei do Senhor. Meditar na lei do Senhor. Dizia ainda, irmãos, que ele ia para a casa do Eterno com prazer, com alegria. Ou seja, aquilo que é de Deus, quando nós guardamos no coração os princípios do Eterno, aquilo que é de Deus nos é prazeroso. Nos é prazeroso, gente. Será que nós temos prazer naquilo que é de Deus? São questionamentos que nós temos que refletir muito a respeito deles. Muito mesmo. Porque quando nós temos prazer naquilo que é de Deus, amados, nós vamos nos encher com a palavra para que possamos conhecê-la a fundo, para que haja fidelidade ao Todo-Poderoso. No entanto, irmãos, temos visto que as pessoas nesses últimos tempos, tempos loucos, tempos do fim, têm se envolvido com todo tipo de filosofias, de costumes e de práticas. Como dizem por aí, é comum vermos as pessoas afirmarem tal: a igreja tornou-se um circo, onde o altar, que na verdade nem deveria existir, porque nós somos servos do Senhor, não é para ficarmos em altar, mas onde o altar tornou-se um picadeiro, onde os artistas se apresentam para alegrar aqueles que estão sentados aos milhares nas cadeiras. Alegrar quando sorriem das piadas que são contadas aqui na frente, das promessas mentirosas que aqui são faladas, quando eu falo aqui, nos altares das igrejas, das mentiras que são pregadas, do engano semeado no coração das pessoas. Queridos, os movimentos envolvem a igreja de uma forma tão poderosa nesses últimos tempos, que a preocupação das pessoas não é mais saber se Deus está feliz com o culto ou não, mas se aqueles que estão sentados nas cadeiras hão de voltar porque sentiram-se bem na igreja com aquilo que apresentaram. Deixou de ser um culto cristocêntrico. O antropocentrismo adentrou dentro da igreja. É do homem para o homem, quando na verdade deve ser do homem para Deus, do homem para o Senhor. Todas as nossas ações dentro da igreja têm que visar a honra e a glória exclusiva de Deus. Aqueles que sentam nos bancos e aqueles que ministram a palavra, o foco: agradar o Senhor, adorar o Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, bendizer o Senhor. No entanto, amados, falta esta fidelidade, e por incrível que pareça, o diabo tem semeado cada dia mais o desejo de alegrar-se, de imitar o mundo, e a igreja tornou-se uma espécie de circo, teatro, enfim, qualquer coisa que possa oferecer satisfação ao coração humano. Entraram tristes, saíram felizes com aquilo que o pastor, com as anedotas do pastor, com aquilo que ouviu, com aquilo que apresentaram. Mas, horas depois, a mesma tristeza toma lugar no coração, porque é passageiro aquilo que o homem faz para o homem, mas aquilo que nós fazemos para Deus e Deus faz para nós é eterno. Eis o porquê, irmãos, a necessidade da fidelidade à palavra, da pregação do evangelho verdadeiro, da pregação de Cristo. A nossa igreja, irmãos, ela tem como objetivo, e nasceu nesse princípio, pregarmos a palavra de Deus. Pregarmos a palavra do Senhor.
Nós não queremos um templo cheio de pessoas doentes e felizes com aquilo que o pastor fala, mas queremos pessoas felizes com aquilo que Deus faz nas suas vidas, ouvindo a palavra verdadeira, ouvindo a palavra que vem dos céus. E se porventura, amados, ser necessário fazermos da Missão Cristã Vivos um circo ou um palco, nós com certeza preferimos fechar as portas. Porque eu não quero chegar diante de Deus e ser cobrado pelo Senhor. Não quero. Não quero. É difícil andarmos? É difícil. Muito complicado andarmos quando pregamos a palavra. Os princípios do Senhor, eles não querem ser ouvidos pelas pessoas. As pessoas não querem ouvir os princípios de Deus para as suas vidas. Não querem. Eis o porquê de uma vida fria, uma vida sem vida. Amados, nada é mais importante do que Deus na vida da gente. Sermos fiéis à palavra do Eterno é uma necessidade para que haja vitória na nossa vida como servos do Senhor. Se você quer vencer, se você quer triunfar, se você quer ser reconhecido por Deus, seja fiel a Ele. Há duas situações que vale a pena ressaltar e o Espírito Santo falou no meu coração agora. Há duas situações. Há aqueles que querem ser reconhecidos pelo homem. Para serem reconhecidos pelo homem, agradem o homem. Agradem o homem. E aqueles que querem ser reconhecidos por Deus. Para serem reconhecidos pelo Senhor, agrade-o. Faça a vontade dEle. Faça a vontade dEle. Há um texto, ele fala que é preciso resistirmos a Satanás até o sangue. Queridos, em outras palavras, esse texto significa o seguinte: prefira morrer a agradar Satanás. Prefira morrer a cometer pecados. Prefira morrer a fazer qualquer coisa que desagrade o Todo-Poderoso. É isso que significa esse texto. Até o sangue, até as últimas consequências. As marcas do cristão vencedor. O seu coração é cheio de fé. O amor a Deus está acima de todas as coisas. Ele é fiel à palavra. E a consequência é a vitória do Todo-Poderoso. O verdadeiro cristão, ele é vitorioso, igreja. Ele é vitorioso. Ele é vitorioso. É muito comum associarmos vitória com aquilo que nossos olhos podem contemplar. É muito, mas muito comum fazermos esse tipo de associação. Para alguém ser vitorioso, ele precisa possuir este mundo, ser bem-sucedido sobre a face da terra. Ele precisa ter recursos financeiros ou ser reconhecidos pelo próprio homem. Mas, amados, a vitória que o Senhor nos concede, ela é principalmente espiritual. É a vitória de vencermos a carne, de vencermos a Satanás, de vencermos as tentações que são colocadas por ele no nosso caminho. Esta é a vitória maior na nossa vida. As demais coisas são consequências da nossa fidelidade ao Senhor. É totalmente possível, irmãos, que alguém que seja muito pobre, ser muito feliz com Deus. Anos atrás eu conheci uma família, um senhor muito amado, muito simples. Esse senhor, não vou citar o nome dele, ele já faleceu. Esse senhor era muito, mas muito pobre, muito humilde. Mas ele tinha um prazer tão grande em Deus, uma fidelidade tão grande ao Senhor. Ele tinha prazer de sair da sua casa para ir à igreja, muitas vezes de havaianas, para reger um coral. Ele tinha prazer nessas coisas, não media esforço. Mas quando você olhava para ele, amados, muitos irmãos não queriam sentar perto, porque ele era muito humilde, muito pobre.
mas tinha a riqueza de Deus no seu coração. Era um homem que amava o Senhor, que fazia as coisas para Deus com prazer, com alegria. Muitas vezes nós temos tudo hoje, nós temos tudo. Todos que estão aqui têm um certo conforto, tem a sua casa, tem o que comer, tem as roupas para vestir, enfim. Mas não temos o mesmo amor ao Senhor. Não temos a mesma fidelidade ao Senhor. Queridos, o vitorioso é aquele que ama o Senhor acima de todas as coisas. 1 João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eis aí, queridos, a resposta. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. É uma necessidade, é uma ordem, sermos nascidos de Deus. Somos nascidos do Senhor. Já nascemos no Senhor, igreja? Já nascemos, glórias a Deus por isso. Amados, quando nós temos Cristo no centro da nossa vida, vamos fazer tudo com prazer, com alegria, para o nosso Mestre, porque veremos a vitória que Ele nos concede no nosso dia a dia. Não teremos medo de Satanás, não teremos medo das dificuldades que surgem, não teremos medo da escuridão, não teremos medo das barreiras que se levantam, não teremos medo de nada, porque o Senhor é conosco. Nós somos nascidos de Deus e somos, consequentemente, vitoriosos. Os nascidos do Senhor, esses são vitoriosos por natureza. Essa é a realidade da nossa vida, igreja. Precisamos colocar o Senhor no centro da nossa existência. E eu gostaria muito, irmãos, que a palavra adentrasse a cabeça das pessoas, que ficasse guardada na mente das pessoas, para que elas pudessem entender que o Senhor assim deseja, Ele deseja ser o primeiro na nossa vida. O primeiro na nossa vida. Nós temos que lutar até a morte, para que Deus seja o primeiro na nossa vida. Na verdade, nós temos que morrer, para que Deus seja exaltado, seja o primeiro na nossa existência. É difícil vencer o mundo? É difícil sermos cristãos vencedores? Não, não é difícil. O que falta no povo de Deus, ou no povo que se diz de Deus, é a iniciativa de amar o Senhor. De amar o Senhor. E quando esses amam o Todo-Poderoso, amados, há fé no seu coração. Há uma fidelidade à palavra. Esses vencem o maligno. E esses são cristãos mais que vencedores, pessoas vitoriosas, naquele que nos chamou para dele sermos propriedades. Irmãos, essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. É a palavra de Deus para a nossa vida. Quero falar para vocês que não há outra palavra. Não existe outra. A palavra de Deus é desta forma. Vocês podem até encontrar por aí, certamente onde encontrar os milhares, pregadores, lugares onde ensinam o evangelho, não um evangelho gnóstico, mas um evangelho distorcido da palavra. Nesse texto, João estava combatendo o gnosticismo. Hoje nós não temos o gnosticismo reinando no nosso país, mas temos uma variedade de ações satânicas para torcer o evangelho de Cristo, distanciar o homem do Senhor, fazê-los dependentes do próprio homem, e não dependentes do Senhor. E vai por aí as astúcias, e vai por aí a doutrina satânica, com a cara, com o cheiro, com a aparência de coisa de Deus. Mas
o nosso parâmetro continua sendo a palavra. Se porventura ensinam aquilo que não está aqui, que distorcem as escrituras, os princípios da nova aliança, nós estamos ancorados na nova aliança, na nova dispensação, na graça. Que foge desses princípios, fuja desses princípios, porque não são de Deus, não são princípios do Senhor, e eles existem para derrotar o cristão e levá-los para os pés de Satanás. Amém, amados? Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Te glorificamos pelo teu cuidado. E quero clamar, Santo Deus, que tu nos dê, Senhor, dia após dia, a concepção, meu Senhor, de amá-lo acima de todas as coisas, de colocá-lo em primeiro lugar, para que assim possamos ser agraciados com tua bênção, Senhor Jesus, com teu poder, com tua força, para que possamos marchar sobre as hostes das trevas, sobre as dificuldades, e sairmos vencedores, e a nossa vitória maior será o encontro que nós teremos breve contigo, Senhor, ali na glória. Que essa seja, Pai, a coroação da nossa caminhada, a nossa maior vitória, Senhor, e que assim possamos estar contigo eternamente, louvando e glorificando o teu santo e maravilhoso nome. Senhor, fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem número 787.